Esclareça suas dúvidas a respeito de direito de família e sucessões com a advogada Karime Costa Lunga. Bom dia, é um prazer estarmos juntos novamente aqui no Sinta-se Bem, conversando sobre direito de família e sucessões. Eventualmente abordamos também assuntos sobre o planejamento sucessório que tenham efetivamente a ver com os vínculos, as relações originadas no vínculo familiar. Hoje, dando continuidade a uma análise que nós iniciamos na semana passada, nós vamos falar sobre casamento e união estável. Vamos falar mais do que isso, mais especificamente sobre os efeitos decorrentes do fim de um casamento ou de uma união estável pelo falecimento de uma das partes. O legislador de 2002, que fez o código, que entrou em vigor em 2003, deixou bem claro que o cônjuge sobrevivente, aquele que vive numa situação de casamento com o falecido, irá se tornar herdeiro necessário desse falecido, de tal forma que, em sendo herdeiro necessário, juntamente com os descendentes e ascendentes, não pode ser afastado da sucessão. Isso significa dizer que metade do patrimônio deixado por ocasião do falecimento da pessoa, do decujus, metade irá necessariamente, obrigatoriamente ser destinada aos seus herdeiros necessários. Sempre relembrando que os mais próximos afastam os mais remotos. O que isso significa? Se existirem filhos e pais, os filhos que têm um vínculo mais próximo com o decujus irão afastar os pais da sucessão e irão, portanto, os filhos receber a herança deixada por esse falecido. Ocorre que o novo legislador, nós falamos novo, mas isso, de certa forma, já temos quase 20 anos de código novo, então não é mais tão novo assim, mas enfim, ocorre que o legislador colocou, repito, o cônjuge como herdeiro necessário, não podendo, portanto, ser afastado da sucessão. Claro, ele é herdeiro necessário, assim ele é considerado pelo legislador e a única diferença vai ser que, eventualmente, se a concorrência deste cônjuge sobrevivente for com os descendentes do falecido, conforme o regime de bens, dependendo do regime de bens, o cônjuge sobrevivente pode não receber herança. Vejam bem, ele é considerado herdeiro necessário, mas ele pode não receber herança, considerando que a concorrência irá ocorrer com os descendentes. Vou dar um exemplo muito prático. Se o regime de bens vigente naquele casamento é comunhão universal de bens, morre o marido, existe a mulher, cônjuge sobrevivente como herdeira, e existem 3 filhos. Quem são os herdeiros deste homem que era casado por comunhão universal de bens? Ora, metade do patrimônio que o decujus possuía com a esposa, que na verdade, sendo comunhão universal, é tudo dos dois, não é? Via de regra é tudo dos dois, com poucas exceções na lei. Então, metade do patrimônio é dela como meação, como sócia neste casamento que se desfez pelo falecimento. E a outra metade? A outra metade é destinada aos herdeiros necessários. Quem são? Descendentes. Portanto, se os herdeiros necessários são descendentes, o cônjuge sobrevivente não recebe herança. Não recebe herança porque ele já recebeu uma boa parte como meação. Não só uma boa parte, a metade. Então, metade vai para o cônjuge sobrevivente a título de sócio neste casamento, nesta sociedade que é o casamento, e a outra metade será dividida entre os 3 filhos, no exemplo que eu criei aqui agora. Em contrapartida, nós vimos falando na semana passada sobre união estável, sobre o reconhecimento de uma união estável, sobre os efeitos decorrentes deste reconhecimento, principalmente considerando que é uma união de fato e que deve, portanto, ser provada para que sejam, então, os efeitos estendidos a esses pares. E o legislador não tratou o companheiro sobrevivente como herdeiro necessário. A jurisprudência, ao passar dos anos, e ultimamente no STF, considerou que o artigo de lei específico que tratava da sucessão do companheiro é inconstitucional, de tal forma que não se pode promover uma discriminação entre quem vive em união estável e também quem vive em casamento, de tal forma que deve-se aos companheiros também alcançar os mesmos direitos.
Vocês podem me perguntar, mas isso significa que o companheiro também é herdeiro necessário? Isso significa que o companheiro também irá receber o palio judicial para não ser afastado da sucessão como cônjuge? Não necessariamente. Ainda estamos aguardando mais um passo da nossa doutrina e principalmente da nossa jurisprudência, no sentido de dizer que o companheiro é efetivamente herdeiro necessário, mas por enquanto ele assim não é compreendido. Por isso que quando hoje, no início do programa, eu falei em direito de família, sucessões e planejamento, é muito importante que se tenha claros esses conceitos para saber o que cada um quer fazer com os seus patrimônios, com as relações jurídicas que deixa e principalmente considerando quem são os herdeiros que cada um de nós deixa. Desejo um bom domingo para todos e até a próxima semana conversando sobre direito de família e sucessões. Um abraço.